Olá pessoal, eu estou aqui com a juíza estadual, a doutora Carolina Nabarro, ela que está sempre aí nas mídias sociais tirando nossas dúvidas do métier jurídico. Eu que não entendo nada, aprendi muito com ela acompanhando os vídeos que ela posta lá. E hoje vamos trazer ela para um bate-papo aqui para tirar mais e mais dúvidas, tá? Depois deixem no comentário, compartilhe esse vídeo. Se tiverem mais dúvidas, eventualmente a gente faz um repeteco, manda para ela, ela posta na página dela, enfim. É o começo de uma conversa aqui que pode durar para sempre, dependendo da interação de vocês, tá bom? Doutora, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, que eu puder ajudar a esclarecer. Então vamos lá, vamos começar do começo. Fala um pouquinho, ou muito se quiser, quem é a doutora Carolina Nabarro? Como é que você chegou aonde você está? Já sei que você cursou jornalismo, depois direito. Como foi a sua trajetória? Na verdade, eu fiz jornalismo e direito junto. Né? Eu não sabia bem libriana, não sabia bem o que eu queria fazer. E aí eu acabei prestando artes cênicas, jornalismo e direito. Como artes cênicas era na Unicamp, era em Campinas, jornalismo e direito era em São Paulo. Vou fazer então direito de manhã, jornalismo à noite. E fiz. Conseguiu concluir as duas? As duas. Só que quando eu fui estudando processo civil, que é uma das matérias que a gente tem na faculdade de Direito, e descobri o que cada um fazia no processo e vi o que o juiz fazia, eu me encantei. Falei, é isso que eu quero fazer da vida. Mas eu achava que seria impossível, porque na minha família ninguém já fez direito, não tinha nenhum advogado. Para dizer que não tinha nenhum advogado, o marido da minha tia, depois eles iriam se separar, nessa época eles já eram inclusive separados, tinha feito direito, era advogado. Tirando ele, ninguém. Meus pais, professores, uma família basicamente de professores. Então, parecia, sabe assim, um sonho impossível? Como é que eu vou ser juíza sem ter nenhum juiz na família? E você chegou a advogar ou foi direto para o concurso? Então, quando eu fiz a faculdade, me formei, não tinha essa necessidade que tem hoje de você fazer 3 anos de alguma atividade jurídica. Hoje é obrigatório que você faça alguma outra coisa. Antes de prestar o concurso. Quando eu me formei, não era, mas tinha uma questão de idade. Eu me formei muito cedo, eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos. Então, 4 anos de jornalismo, 5 anos de direito, eu me formei, eu tinha acho que 22 anos. Então eu comecei a prestar concursos que não o que eu queria, né? Prestei magistratura do trabalho, prestei procuradoria do município de Santo André, eu cheguei a ser procuradora do município de Santo André um período. Cheguei até o oral da magistratura do trabalho, não passei no oral. Aí um desembargador que tinha sido também meu professor na faculdade, na São Francisco, depois que eu não passei, ele falou, olha, você é muito nova, você precisa de mais vivência, você precisa de experiência de vida mesmo, advoga. Porque aqui na magistratura do trabalho, principalmente, a gente valoriza muito essa questão, né, da experiência, porque tinha os classistas na época, era um juiz togado e 2 classistas, então eu tinha que analisar muito essas questões trabalhistas, e realmente eu era muito crua. Aí eu levei aquilo pro coração, falei, bom, vou ter que advogar. Porque até então eu estava estudando, eu fazia pesquisas, fazia assim, umas pesquisas enormes. Eu lembro que tinha uma pesquisa que eu fiz quando a MTV veio pro Brasil, que era assim, 3 horas de pesquisa. Tinha que arrumar alguém que se propusesse a ficar 3 horas respondendo uma pesquisa ali no Ibirapuera, pesquisa de loja de tinta, pesquisa de boca de urna. Todo tipo de pesquisa. Todo tipo de pesquisa. Eu era pesquisadora, vamos dizer assim, ganhava por pesquisa. Então com aquilo, dava mais ou menos. E meu pai, na época, minha mãe, né, estavam bem, eram professores, né, não tinha essa questão assim de precisa ganhar muito. O que eu ganhava era pra mim. Meu pai foi mandado embora. Nessa época entrou numa certa depressão ali. Então sabe quando tudo complica ali? E veio isso, eu falei, bom, vou ter que... Aí eu comecei a advogar. Aí eu advoguei um tempo, percebi que não era pra mim. Nunca fui uma boa advogada, tinha muita dificuldade. Era mais trabalhista e civil. E eu tinha uma dificuldade enorme, porque o lugar que eu trabalhava defendia a empresa. E a maioria dos casos, a empresa não tinha razão. Então eu tinha muita dificuldade. Quando eu vinha ali a empresa e falava, olha, não registrei. Eu falava, meu amigo, você não registrou. Se a gente alegar que a pessoa não era seu empregado e ela provar que era,
você vai ter que pagar tudo de novo. Né? Todas as verbas que você já pagou. Se a gente fala que você era seu empregado e você não registrou, vai ter que pagar previdência, FGTS, tem multa. Aí, dali a pouco, vinha meu chefe, Carolina, você não pode falar isso. Você tem que achar um jeito de defender a pessoa sem falar pra ela que ela não tem chance. Pra mim era muito difícil, eu já dava sentença ali na hora, sabe? Eu já via tudo que estava errado. Mas a primeira pessoa que julga é o advogado, né? Eu penso assim, mas o meu chefe não pensava. Seu chefe não pensava, seu chefe queria extrair dinheiro da pessoa. Ele achava que a gente sempre tinha que achar uma forma ali de convencer a pessoa que nós íamos resolver o problema. E eu já falava, não é mais honesto a gente falar ali quais são as questões. O problema é já deixar a pessoa inteira, às vezes faz um acordo. Ele achava Na verdade, se a pessoa não tem um advogado, você não consegue nem condenar ela no nosso sistema, ou não? Depende do tipo de processo. Tá. Por exemplo, se for área civil ou trabalhista, a pessoa pode ser julgada à revelia. Aí você presume que o que a outra parte falou é verdade. No crime, não. No crime, se a pessoa não tem um advogado, o Estado vai suprir isso. Então o juiz vai oficiar, hoje em dia a gente oficia para a Defensoria Pública e é nomeado um advogado. Isso, nesse sentido. Né? Tá. Você vai então, trazer você um advogado para que ele seja condenado. Sim, porque todo mundo tem direito a uma defesa. E essa defesa não tem que ser uma defesa técnica. A pessoa faz a sua defesa pessoal, faz. No caso do criminal, através do interrogatório, né? Mas às vezes o advogado, por exemplo, pode entender que é melhor a pessoa nem falar nada no interrogatório. Gente, não vê às vezes uns vídeos na internet que o advogado fala, excelência, pela ordem, eu não quero que ele fale nada. É a defesa técnica. Em teoria, por isso que às vezes alguns juízes até discutem, a pessoa tem direito à defesa pessoal dela também. Ela pode querer falar e o juiz está dando a oportunidade. Mas às vezes as pessoas falam os maiores absurdos nessa defesa pessoal. Então eu entendo também o advogado às vezes ficar nervoso e fala, não quero que ele fale, porque eu já tenho toda a defesa dele aqui na minha cabeça, isso vai prejudicar, né? Tá. E aí depois você, então, ficou desconsolado com essa condição, prestou concurso para juíza? Eu já estava prestando o que aparecia, porque eu precisava, nessa altura, eu não tinha como ficar só estudando, né? Então eu precisava passar em algum concurso que fosse. Eu queria magistratura, mas na minha cabeça, assim, eu tinha a ideia de que era um concurso impossível. Que acho que é o concurso mais difícil até hoje. Ainda? Já era. Tá. Então eu pensava, como que eu vou conseguir? Eu sempre fui uma boa aluna. Tanto que eu passei na FUVEST, a minha nota eu passaria em qualquer faculdade ali que eu quisesse. Passei de cara, não sei fazer cursinho, não é? Então, quer dizer, foi fácil. Pra mim sempre tinha sido muito fácil, sabe assim? Que ano que foi isso aí? Vamos ver se foi 98. Não, 98 o concurso, eu passei em 90. Em 90? É mais novo. Então eu sou um pouco mais novo, tá bom. Eu saí minha turma foi aquela que faleceu o calouro na piscina. Nossa. Na faculdade. Eu estava na piscina, inclusive, olha só. Conta essa história, então. Não, a entrevista é sua. Um dia a gente conversa sobre isso. Olha eu já querendo saber que é a fofoca, percebe? Hoje é com você. Tá, então, o que Então, 98, quer dizer, eu passei na FUVEST e você passou no concurso, mais ou menos. Então, você está como juíza faz 25 anos. 25 anos. Parabéns. E as pessoas falavam assim, imagina, né? Eu digo assim, meus amigos, família, Carolina vai passar no concurso que ela quiser. Né? Ela sempre teve facilidade, sempre fui muito bem. Né? Uma das melhores alunas da sala. Isso, CDF. Meus filhos falam, mãe, você é CDF. E a gente não é. Falo, não é questão disso. Né? A gente tem, pra ser alguém na vida, a gente tem que estudar. E aí o que acontecia? Não é tão simples assim. Porque é muita matéria. É um volume absurdo de matéria. E além de tudo, você tem uma fase do concurso, que é aquela fase oral, que você é perguntado, e você tem que ter muito controle emocional. Eu sempre fui tímida, né? Não parece, mas sou. Primeira vez que eu cheguei no oral da magistratura estadual, inchou aqui. Eu falei, tô com cachumba, não vou poder fazer a prova. Fui no médico e ele falou, é emocional, deve inchar aqui, não sei nem que glândula que tem aqui. Que parecia que eu tava com cachumba. Imagina o tanto de nervoso que eu ficava. Eu lembro que no curso eles falavam, não pega água, porque você tá fazendo ali a prova. Eles vão ver que você está muito nervosa, você tem que ficar, você tem que mostrar, você tem que convencer aquela banca que você tem o que é necessário para ser um juiz. O juiz não pode ficar nervoso na audiência, o juiz tem que ter um total controle. Então, além de você saber a matéria, você tem que ter a postura necessária.
Você tem que ser um ator ali, além de tudo. Bom. Então é difícil. Então eu imaginava que eu nunca ia conseguir. Então eu prestava todos os concursos. E levou quanto tempo entre começar a prestar e passar? Então esse da Procuradoria de Santo André, eu passei assim que eu saí da faculdade. Só que eles demoraram muito para chamar. Entendi. Acho que levou quase 2 anos. Uma pessoa precisou entrar com mandado de segurança para eles chamarem a gente. A gente tinha passado, mas não chamava. Sabe aquelas coisas? Aí quando eles iam entrar com outro concurso, falou, opa, pera lá, um monte de gente passou naquele concurso, vocês não chamaram? Como é que vocês vão fazer outro concurso? Aí eles foram obrigados a chamar a gente do concurso que já tinha passado. Coisas políticas, né? Faz parte. Aí eu fiquei... eu já atuava mais ou menos, acho que há 1 ano como advogada. Já tinha ido pro oral e não passado, da magistratura, né, estadual. E já estava no outro, porque foi uma época que era um concurso atrás do outro. Eles abriam, estava precisando muito de juiz. Então acho que tiveram assim, uns 3 ou 4 concursos de 6 em 6 meses. Você estava na segunda fase de um e já abriu o outro. Você já fazia a primeira fase. E aí eu não passei, fiquei péssima. Falei, não, porque era um concurso. O presidente da banca ele era muito contra a mulher na magistratura. Então poucas mulheres passaram. E ele falava mesmo isso. Que ele falava abertamente. Abertamente. Que se a mulher fosse ser juíza, como seria? Que ia reduzir os salários. Que a mulher era, na verdade, era o segundo salário do casal, então já ia desvalorizar a profissão, que a mulher ficava grávida e se ficava muito tempo fora, como seria. Isso aconteceu depois, você engravidou 4 vezes? Então, 3, porque um é só dele. Acabei tendo que sair, né? Porque, licença, e várias outras mulheres também fizeram isso. Mas tem os pais também, né? Que não saíram mais. Filho não é filho só da mulher, enfim, é um direito. Mas tinha esse preconceito. Tinha. Hoje não mais, né? Acho que menos. Talvez não seja escancarado, mas um pouco acho que sim. Então, um pouco acho que sim. Teve uma vez que eu me promovi, que um colega de profissão falou pra mim, olha, apesar de mulher, você é uma excelente juíza. Você se promoveu. O que é uma promoção no métier de um juiz? Você vira um juiz mais graduado? Como é que é? Não, na verdade é assim, você começa como um juiz substituto. Logo que você passou no concurso, tá bom, você é chamado para sua posse, quando você assina lá, né? Como vai ser sua assinatura nos processos? Porque hoje em dia é tudo digital, mas quando eu passei não era físico. Então aquela assinatura era muito importante, era com aquilo que eu comparar. Vamos supor que alguém tentasse falsificar a minha assinatura. Né? O cartório certificava. Você entrou como uma juíza substituta. Que aquela promoção pode ser uma juíza titular. É isso? Aí o que acontece? Você é a juíza substituta, você pega a sua toga e você escolhe o lugar para onde você vai. Então você começa como juíza substituta de alguma região. Eu, por exemplo, escolhi Santos. Depende da tua classificação no concurso. Você pode escolher. Aí tem as vagas. Por exemplo, quando eu passei, não tinha vaga para o ABC. São Bernardo, que era onde eu preferia. Eu morava em São Paulo. Mas era mais perto, né? Não tem juiz substituto de São Paulo. Porque São Paulo são os juízes auxiliares. A gente com mais tempo de carreira que vai substituir os juízes de São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade grande, presume-se que os problemas sejam maiores, que a gente precisa de um juiz mais experiente aqui. Mas nas cidades menores, quem vai para lá são os juízes substitutos, que é o juiz no começo da carreira. Então você escolhe a região que você quer trabalhar. Escolheu, você é substituto. O juiz fica por 2 anos num período probatório. Os funcionários públicos em geral ficam 3. O juiz fica 2. Se ele passou desse período, ele é vitaliciado. Aí ele só vai poder ser mandado embora com um processo judicial. Então, o máximo de penalidade administrativa, que isso gera muita polêmica, a gente pode falar isso depois se quiser, é a aposentadoria compulsória. O juiz vai ser aposentado pelo tribunal e o Ministério Público vai entrar com um processo judicial em que você vai assegurar o contraditório, as provas vão ser feitas e ao final o juiz pode ser exonerado. Por quê? Porque ele passou por esses 2 anos. Então a aposentadoria compulsória é uma punição, mas ele continua recebendo. Isso, ele recebe porque ele recolheu, né? Aposentadoria, em teoria... Mas recebe o salário integral. Não, proporcional ao tempo que ele recolheu. Até se resolver. Tem gente, por exemplo, às vezes o juiz recebeu a aposentadoria compulsória por fatos que não ensejariam a exoneração. Às vezes ele não era lá muito rápido para trabalhar, mas não é um crime, não é nada que pela lei ele seria exonerado. Aí ele vai ficar aposentado e... E é algo meritocrático? Você passou num concurso público, então, você fica lá sentado no seu
no seu certificado. Você diz a promoção? Então, a promoção assim. Como é que funciona isso daí? Porque em algum momento dos motivos de eu estar cada vez menos na rede pública de saúde, por isso que eu estou perguntando no meio jurídico, é porque é muito pouco meritocrático. Eu digo, você entrou na questão, é o juiz que produz pouco e o juiz que produz muito, eles ganham igual? Sim. Ou eles têm mecanismo, não, eu vou te compensar, porque... Qual é a motivação para alguém trabalhar melhor ou pior? Quando fala promoção, parece que é um mérito, né? Isso. Não. É só o tempo, é só esperar. Na verdade, a gente tem 2 critérios para promoção. O juiz está lá como substituto, aí ele vai, em algum momento ele vai ser titular. Antigamente, por que eu falei essa coisa do vitaliciamento, né? Porque antigamente o juiz só poderia deixar de ser substituto depois desses 2 anos. Tá. Só que com a falta de juízes, e você precisa de juiz assumindo as varas. Tem muito processo correndo. E faltando juiz, principalmente nesse começo da carreira, porque são as cidades menores. Os juízes acabam correndo na carreira para ir para cidades maiores, onde eles vão ganhar um pouquinho mais. E a maioria dos juízes acaba querendo correr mais na carreira, né? Para ser desembargador ou para enfim. Tá. Então falta juiz nesse começo da carreira. Então mudou essa regra. O juiz ele já consegue ser titular mesmo ainda nesse estágio probatório. Aí o que acontece? Sai uma promoção. Eu tenho vaga para algumas comarcas, que a gente chama, né? De entrância inicial. São cidades menores, é tudo feito com base no número de habitantes. Tá bom. São cidades pequenas em que geralmente o juiz vai julgar todo tipo de processo. A gente está falando aqui da justiça estadual. Tá bom. Então, tira da mente trabalhista, sabe assim, justiça especializada, justiça federal. Que a gente está tratando do quê? Aquilo do dia a dia. Sabe assim, despejo, vizinhança, os crimes mais normais, roubo, tudo que acontece numa cidade. Tá bom. Que é o juiz estadual que vai julgar. Tá? Desde os crimes mais básicos. O que diferencia o juiz estadual do juiz federal? Né? Então, o juiz federal ele vai julgar tudo que diz respeito, basicamente, ao país. Então, por exemplo, crime de contrabando. Tá bom. Algum crime que envolve o país inteiro. Por isso que Lava Jato, juiz federal. Juiz federal, tá bom. É no caso do crime. No caso do civil, coisas que envolvam algum ente federal. INSS. Uma autarquia. Caixa Econômica Federal. Então, na verdade, federal acaba envolvendo mais coisas grandes. É estadual. É estadual. Então, tudo ali do dia a dia é estadual. E as cidades pequenas, você tem... Como tem menos gente, geralmente tem uma vara só. A gente fala que é clínica geral, se a gente for comparar com medicina. Porque o juiz vai ter que cuidar de todas as competências. Civil, criminal, infância, juventude, júri. Conforme você vai ficando mais velho na carreira... Federal. Não. Se for da cidade, é estadual. Tá bom. Que às vezes é só ali. Né? Aquele traficante que tá na porta da escola. Agora, se for um tráfico internacional, é federal. Entendi. E Então, quem é que faz essa triagem? É o próprio juiz estadual? Às vezes chega alguma coisa ali, aqui... Ministério Público, tá. né? Chegou na delegacia, o delegado já vê. Primeira triagem ali é o delegado. Isso aqui é estadual, é meu, isso aqui não, vai pro delegado federal. Ele que direciona. Então já começa ali. Aí chegou no Ministério Público, ele faz uma outra triagem. Porque tem o Ministério Público estadual e o federal. E é ele que oferece a denúncia. Se chegou no juiz ainda errado, aí ele também. Teve casos, por exemplo, na época do Lula, que chegaram para o juiz estadual e era federal. Aí o juiz fala, olha, eu sou incompetente para julgar isso. Vai lá para Curitiba, né? Lá pro Moro, enfim, porque é federal. Mas voltando, né, na questão da promoção, aí o que acontece? Sai, tem essas cidades aqui que estão vagas. Sai no Diário Oficial. Olha, tá aberta promoção para essa cidade. Aí tem 2 critérios. Um é antiguidade, que é tempo de carreira, outro é merecimento. Mas o que é esse merecimento? Isso aí que eu queria chegar. O que é o merecimento de um juiz? Vamos lá. O merecimento, na verdade, você só sai dessa lista de merecimento se você tiver algum processo administrativo, algum problema. Não é feito um merecimento subjetivo. Né? Com base em, esse juiz é melhor que o outro, esse trabalha mais que o outro, a planilha dele é melhor que do outro. Então, um critério negativo, você entendeu? não tem uma meritocracia no meio jurídico. Não. Até hoje. Não porque seria muito subjetivo esse critério, né? Quem queria ferir? Então, os estados que têm um pouquinho de meritocracia são muito questionáveis. Os juízes questionam muito. Eu não sei qual seria porque não sou da área, mas tem que criar. O que hoje em dia tem sido feito é assim, está sendo pensado, por exemplo, o juiz que faz mais cursos ganharia alguns pontos a mais nessa escala de merecimento. O juiz que não tem atraso na planilha. O que acontece é assim, tem atraso na planilha, é cortado da possibilidade de promoção.
se exige alguns cursos para poder se promover, entendeu? É um critério negativo. Se você não preenche esses requisitos, você nem está na lista. Tá, Preenchendo esses requisitos, aí a lista acaba sendo com base na antiguidade. E aí, merecimento permite que você se remova, antiguidade não, essa é outra diferença. Se eu tô já numa cidade dessas pequenas iniciais e eu quero mudar para outra cidade, eu só vou poder se a outra cidade abriu por critério de merecimento. Se ela abriu por critério de antiguidade, não, vai ser só os juízes mais novos. Para evitar que fique só aquela coisa, sabe assim? Só os juízes do mesmo grau vão mudar para algumas cidades e os mais novos nunca vão ter chance de ir para algumas cidades, às vezes mais concorridas. Os critérios até que eu acho que são justos. No geral, eu acho que o judiciário ele segue bastante, sabe? O fair play, as regras. A gente não tem muito problema. E uma polêmica do meio jurídico, hein? Vamos lá. Estava até vendo os seus vídeos dando uma filtrada lá, falou, milhares de visualizações, aí tinham que mais de 1 milhão de visualizações, talvez você saiba qual que é. 2 meses de férias para juiz. Isso aí eu falei, caramba, vamos mexer nessa ferida aí, não sei como é que funciona. E lá você deixa claro que você nunca tirou 2 meses de férias na sua vida. Não existe. Como é que funciona isso na prática? É 2 meses, mas ninguém tira? Ou é 2 meses e todo mundo tira? Não sei. Pra mim é polêmico, pra você ouvir lá que você foi apedrejada naquela postagem. Como é que funciona? É bem complicado, mas eu fiz questão de responder porque eu acho importante esclarecer. O que acontece? Por que decidiram que o juiz teria direito a esses 2 meses, assim como professor? Porque o nosso trabalho depende muito de você estar com o cérebro em ordem. Então, a gente que faz, eu por exemplo fiz especialização em direito do trabalho, previdenciário, enfim. A gente sabe que para você descansar o corpo, o fim de semana é suficiente. Né? As férias são necessárias para quê? Para você realmente se desligar e descansar a mente. Que o ideal até era que você não tivesse nem contato com ninguém do seu trabalho. Na prática, acho difícil que alguém consiga no Brasil, tirar férias desse jeito. Né? A maioria das pessoas vem de férias. Mas alguém te incomoda nas férias? Como é que funciona? Então, é isso que eu ia... Você tem que ir? Isso que eu ia explicar. A verdade é que, assim, como é que é feita as férias no judiciário? Né? Você recebe o ano anterior para você escolher na sua escala de férias. Então você tem primeiro semestre de 1 a 6. Então você coloca lá, janeiro 1, sei lá, fevereiro 2, até o 6, o que você gostaria de tirar. Depois, julho, a mesma coisa. Isso vai para o tribunal, todos os juízes do lugar onde você trabalha. Então, por exemplo, eu falei Santos, né? Que era onde eu comecei lá. Todos os juízes de Santos, como que é feita a escala? Antiguidade. Para o judiciário, tempo de serviço é a maior moeda, sempre os mais velhos de carreira vão ter vantagem. Você que já está com 25 anos, você é considerada uma velha de carreira ou tem os dinossauros lá? Não. Por exemplo, eu não consigo férias em janeiro. Não consegue? Jamais. Com 25 anos de... Jamais. Tem pelo menos 3 juízes na minha circunscrição, na minha frente, e tiram 2 em janeiro. Então eu não consigo. Né? Então... eu vou conseguir, esse ano, por exemplo, eu conseguiria maio e setembro. Tá. Aí chegou maio. Poderia tirar maio? Eu posso falar para o tribunal. O CNJ, inclusive, estimula que tire, por conta desses estudos. O juiz precisa ter um cérebro tranquilo para poder decidir bem os processos. Para o bem da coletividade, se entende que o juiz precisaria tirar essas férias. Porque tem muito juiz aí estressado, com depressão, com problemas mentais, doenças mentais por conta disso. Então ele está pressionando. Antigamente bastava a gente dizer, olha, eu não quero tirar as férias, tudo bem. Agora você precisa justificar para não tirar essas férias. Só que o que acontece? Você manda para o tribunal. Quero tirar minhas férias em maio. Ah, tá. Quem vai ficar no meu lugar? No lugar, por exemplo, que eu trabalho, não tem um juiz auxiliar mais. Teria que ter 8. Não tem. Então, as 8 vagas lá. Porque chega o concurso, não preenche nem metade das vagas. Porque o que eu falei, o nível é muito difícil. Pra mim, por exemplo, eu acho estranho. Poxa, não consegue 100 pessoas num universo, às vezes, de 40 mil que está se inscrevendo para o concurso. Não é possível. Mas eles dizem que preenche as vagas. Não preenche as vagas. A pessoa não preenche os critérios mínimos para aprovação. Chega lá no oral, tem 100 vagas, eles conseguiram 50. Aí você fala... A gente que está trabalhando e falando, por favor, preencham as vagas para ter juiz. Está faltando juiz, então. Está faltando juiz. Por isso que demoram tanto para julgar qualquer processo. Porque tem muita vara que não tem juiz. Aí o que acontece? Você pediu. Vem um juiz para minha vara,
Olha, o juiz que vai ficar na sua vara vai ficar, por exemplo, agora mês de janeiro, ficou um juiz na minha vara, na vara dele, que é violência doméstica, é uma vara extremamente complicada, ele trabalha muito, tem muita audiência, em mais uma. Qual a possibilidade de um juiz que ficou acumulando 3 varas? Mas aí como é que faz? Você não tira férias? Não, eu, por exemplo, precisava tirar porque a gente tinha viagens. O meu cartório é muito bom. Então eles foram fazendo o que foi possível, ele corrigia, né? Eu tenho 2 assistentes, mas fizeram só o básico. A hora que eu volto de férias, volta tudo acumulado. Exato. Aí você fala, eu só vou tirar férias se realmente for para viajar, se for para tirar férias, para, por exemplo, eu vou descansar. Eu não vou conseguir descansar. Sabe o que os juízes fazem? Tiram férias para colocar em ordem o serviço. Entendi. Tira férias para ficar trabalhando. Porque você sabe que quando você voltar, você tira férias e fica olhando. Então na prática a fila você tá aumentando. tira, mas você volta com tudo acumulado. Mas você não tira, às vezes tira porque vai receber. Você não recebe 1/3 a mais nas férias, né? Quem é contratado. Eu não sou, você não é, talvez. E porque, veja, eu nem tenho o salário da rede pública Que médica. você Mas por que o médico não teria, por exemplo, esse privilégio? Até para valorizar o trabalho dos profissionais de saúde. Dos 60 dias? E alguém do meio jurídico tem. Eu não sei se Porque está na os médicos lei. não brigaram pelos direitos deles, é isso? Eu acho que isso aí está na lei orgânica da magistratura, a lei é dos anos 70. Dos anos 70. Eu acho que na época tem alguém sim, trabalhando para modificar isso ou não? Isso já está tão... Então, o que acontece? Como é que eram esses 60 dias? Antigamente era 30 dias no ano e os outros 30, como o janeiro era um mês que os prazos ficam suspensos, era em janeiro. Só que aí o que os advogados pediram? Um recesso para eles, que é um período entre Natal e Ano Novo, em que fica tudo parado, porque tem muito advogado que trabalha sozinho e ele acabava nunca conseguindo tirar férias. Porque mesmo com os prazos suspensos, tinha coisa urgente, então, e aquele advogado sozinho, então no recesso para tudo. Então só vai realmente, o judiciário só funciona em sistema de plantão para os casos de preso, que aí algum juiz tem que analisar. E se é aquele caso urgente, urgentíssimo, um pedido de cremação que precisa resolver se vai poder cremar ou não, se vai precisar do corpo por alguma questão policial, né? Enfim, alguma questão de investigação. Ou caso assim, os pais estão brigando, não tá deixando ver o filho, Natal, Ano Novo, coisas muito graves, então, causa médica. Entendi. Então na prática você tira 2 meses de férias, só que você volta com tudo acumulado. É isso? Se você quiser tirar, o que eu tô dizendo aqui, se na prática acaba que ninguém tira. Você pode. Entendi. Se você bater o pé e falar, eu quero, porque tá na lei. O judiciário cumpre a lei. Seria muito feio, né? Sim. Se o tribunal falasse, não vou cumprir a lei, você tem direito, mas não te dou. Só que eu te dou desse jeito. Aí, às vezes, a gente consegue com algum colega, olha, acumula pra mim, eu acumulo pra você, mas é desse jeito, a hora que você volta. E se você não tira, você recebe a mais por isso. Então, essa que também é a questão. Não é automático. Você não pode, por exemplo, falar, não tirei as férias, eu quero receber as minhas férias. Não, você fica com aquilo ali, esses dias ficam lá anotados. Então, por exemplo, em 2018, você não tirou as férias. Você tem esses 30 dias. Está anotado. O tribunal, todo ano, ele manda um pedido de orçamento. Vários anos de férias depois. Fica ali. O tribunal vai te pagar quando ele tiver dinheiro. Porque ele manda o orçamento que precisa ser aprovado pelo executivo e pelo legislativo. O que acontece? Em Brasília? Todo ano... Não, por exemplo, São Paulo é estadual. Tá. Se for federal, é Brasília. Tá. Vai lá. Geralmente, o orçamento que o TJ manda, eles aprovam metade. Se aprova metade, falta dinheiro para um monte de coisa. Falta dinheiro para contratar funcionário, falta dinheiro para contratar juiz. Uma das coisas que são faladas é que às vezes eles não aprovam tantos candidatos porque tá lá 100 vagas, mas não teria como pagar para 100 juízes a mais. Não sei se é verdade, não tô lá. É o que a gente fica imaginando. Porque de 40 mil não ter 100 pessoas com condição de ser juiz é estranho, muita gente que se inscreve, não é? Mas não sei, isso são vozes da minha cabeça, né? Que a gente fica pensando que como falta dinheiro, então esse dinheiro, por exemplo, essas férias, os funcionários há um tempo atrás, era permitido que trabalhasse além e ficasse com essas horas anotadas. Tem um monte de funcionário, tem um monte de hora aí. Tem um banco de horas. E que não recebe, porque não tem dinheiro. Então, não é assim como as pessoas imaginam. Por isso que eu falo para as pessoas às vezes que me perguntam, juiz ganha muito bem, quero ser juiz pelo salário. Gente, tem profissões que ganham muito melhor. Você tem que ser juiz por vocação, porque senão você vai se frustrar. Sabe assim, vai ser um juiz que vai fazer só o... A gente não precisa de juiz assim.
Sabe aquele juiz que vai trabalhar frustrado? Pensando, eu estaria ganhando mais se eu fosse tabelião. E você acha que é uma porcentagem grande de juízes assim? Que vai trabalhar frustrado? Eu acho que, assim... eu não sei, é tão escancarado, mas na sua visão lá. Eu acho que tem muita gente frustrada por conta disso. Por conta da falta de reconhecimento. Hoje em dia as pessoas estão bem decepcionadas com o judiciário como um todo. Não é? Até por conta dessas notícias, dessas campanhas. Isso que é eu acho que tem um pouco. Eu acho que falta toda as pessoas conhecerem também um pouco como é que minha crítica, né? Falta meritocracia. Eu não sei, porque eu acho que a pessoa que está ali, ela tem mérito já, ela já mostrou que ela tem condição e ela é avaliada no dia a dia. É aquela pessoa que a última coisa de bom que ela fez na vida foi passar no concurso. Ela não se sustenta numa vara. Porque é isso que eu falei, ela não consegue nem se promover. Tem uma análise da corregedoria, entendeu? A gente tem a corregedoria no então tem alguém analisando. Tem, então não para você se promover, mas para você se manter. Tem critério de qualidade mínima. Todos os dias a gente tem que preencher inúmeras planilhas. Se você faz um julgamento bem questionável, solta um assassino, por exemplo, vai vir alguém e ficar em cima... Sim, porque o advogado vai recorrer, isso vai chegar até o tribunal e isso vai ser reanalisado. Só isso já acende uma luz. O tribunal é uma outra instância, é isso? É, o segundo grau, né, que são os desembargadores. Além disso, qualquer pessoa pode reclamar para a ouvidoria ou para a corregedoria. Isso gera aquele que eu te falei, aquele processo administrativo. Se você tem um processo administrativo, isso emperra a sua carreira de todas as formas. Tá bom. No geral, os juízes, eles são... A pessoa não vai ser juiz se ela não for muito preocupada com tudo e fazer o que é certo. Né? O que eu vejo, a maioria dos meus colegas, o juiz ele é aquele muito certinho, muito preocupado em fazer o certo. Se a pessoa for ser juiz para se encostar, tá no lugar errado. Não consegue, porque você é engolido. Você já começa a tua carreira com uma pressão de todos os lados, é um volume absurdo. Você respirou, tem um pedido de soltura de alguém que você tem que analisar na hora. Né? Tem um pedido de prisão. Você está na tua casa, chega um pedido de prisão temporária. Você tem que estar o tempo todo ligado. Então, você está o tempo todo realmente, por isso que eu falo que esse descanso seria necessário. O tempo todo teu cérebro está pensando e para decidir sobre a liberdade das pessoas, sobre vida, sobre... Se você virar aquele juiz burocrata, que só vai fazer o mínimo necessário, o prejuízo para as pessoas é muito grande. E quando você está cansado e exausto, às vezes você acaba caindo nessa. E tem muita gente assim? Só faz o mínimo necessário? Eu acho que tem muita gente que tá... Eu acho que as pessoas tendem a não fazer isso. Eu acabei de saber de um colega excepcional que estava numa vara de infância e juventude. Vara da infância e juventude é aquela que cuida dos menores em situação de risco, né? Os adolescentes e crianças. Infratores? Então, tanto a dele era tanto infrator quanto medidas protetivas para a criança mesmo. Então, por exemplo, abrigo, adoção, também era a vara dele. Tanto infrator quanto esses outros casos. Ele tinha que visitar abrigo, ele tinha que cuidar das adoções, ele tinha que cuidar das guardas, não briga de família, tá? Criança que está numa família, mas pai e mãe estão brigando, a competência da vara da família. Vara da infância é aquela criança que não tem quem cuide por ela. Então, que está realmente numa situação de vulnerabilidade, de risco. Ele, um juiz excelente, acabou decidindo por se aposentar, porque ele já estava em depressão, estafado. O médico falou, olha, você está burnout, né? Burnout, ele falou, não estava mais conseguindo. Por quê? Porque o juiz tem essa preocupação. Eu preciso dar conta, eu não posso e... Você ainda lembra do seu caso que mais te estafou, que mais te tirou do prumo? Você poderia compartilhar com a gente? Eu acho que foi um caso, eu tinha uns 2 anos de carreira, eu estava grávida, talvez até por isso também me abalou tanto. Emocional, a flor da pele. E foi um caso de infância e juventude. Era um caso de 2 crianças que estavam abrigadas. Eu tinha lá eu era juíza no interior. E eu visitava muitos abrigos, né, por ser juíza do interior. E é assim, você vai no abrigo, vem aquele monte de criança. Ai, juíza, arruma uma mãe pra mim. E você não pode se envolver emocionalmente com as crianças, né? Como juiz, você não pode se envolver com nenhum dos seus casos. Mas é difícil. Lógico, você né? fez grávida ainda? Pô. Aí eu levava ovo de chocolate na Páscoa, eu levava presente no Natal. De lembrar delas eu me emociono. Tava há muito tempo a gente na situação de tentar fazer com que os pais assumissem a sua função de pai. Porque você tem uma ação judicial que é a ação de destituição do pátrio poder, que hoje é poder familiar, né? Na época chamava pátrio poder. Que você faz o quê? Você retira aquelas crianças, você tira o poder dos pais daquelas crianças para que elas possam ir para adoção.
E era um casal de irmãos em que a promotora, ela os estava... pais eram extremamente problemáticos, Eles eram pais... mal para os filhos, é isso? Então, que aparentemente, a promotora falava, eu sinto que o problema aqui é econômico, é financeiro, eu não vou tirar as crianças dos pais porque eles não têm condição econômica de cuidar dos filhos. Eu falava, concordo. Ela falava, não vou entrar com ação, porque o Ministério Público tem que entrar com essa ação. Só que o que acontecia? Entrava ano, saía ano, aquelas crianças no abrigo, perdendo a oportunidade, porque a gente sabe que a adoção no Brasil geralmente é de bebê. É difícil ter adoção de criança mais velha. A maioria dos pais fazem cadastro e já coloca lá bebê e a maioria menino, não sei porquê, mas há uma predileção por menino no Brasil. Se você pegar os cadastros estatisticamente e sem nenhum problema de saúde, e às vezes a criança, até se alguém quiser se cadastrar para adoção, pensa nisso, porque você coloca nenhum problema de saúde, às vezes a criança tem um problema tão pequeno, se você tem uma asma, alguma coisa que não vai te trazer. Melhor você nem citar. É melhor não colocar isso, porque você limita muito a sua chance, sabe? Aí demora demais. Tem histórias lindas de adoção. Sabe que às vezes não quer irmão, e às vezes os irmãos vão ser uma bênção na sua vida. Então cuidado com as limitações. Às vezes a gente tem uma ideia pré-concebida, abre mais, sabe assim, a tua gama. Porque às vezes a vida vai te trazer uma bênção. Eu lembro dos dois, me dá... Aí o que aconteceu? Demorou muito a gente nessa situação, até que chegou o Natal. Quer dizer, mas os pais queriam a guarda. Então, até então, os pais iam... O Ministério Público queria tirar. Não, os pais visitavam, essas crianças estavam abrigadas porque era uma situação econômica muito ruim. As crianças chegaram a passar fome, foram abrigados, mas a gente naquela esperança. Não, esses pais vão se organizar, a gente vai conseguir devolver para os pais. Porque tinha um vínculo. As crianças eram ligadas nos pais e os pais iam visitar as crianças. Aí teve um ano, foi chegando o Natal e esses pais... Não, porque nós vamos pegar vocês no Natal, porque tá tudo organizado. Foi chegando o Natal. Esses pais vêm e falam, não, a gente não vai pegar porque o colchão da cama deles nós demos para não sei quem, não tem como eles dormirem. Essas crianças choravam. Ficaram desesperadas, né? Você tá esperando. Aí eu e a promotora conversamos. Ela falou, vou entrar com a ação. Falei, acho que tá na hora, porque acho que a menina tinha 5, o menino 4. Falou, vou entrar com a ação, não dá mais, esses pais parece que realmente não querem, né? Porque, poxa, vai deixar essas crianças chorando, tá bom, então vamos entrar com a ação. Aí ela entrou com a ação e o processo foi indo, e aí um dia chega a assistente social na minha sala, por isso a gente acaba se envolvendo, não deveria, né? Porque eu não trabalho mais nessa área. A assistente social entra na minha sala, doutora, lembra daquelas duas crianças, falou o nome deles, né? Não vou citar o nome aqui. Claro que eu lembro. Nossa, um casal maravilhoso. Eles moram numa casa maravilhosa, num condomínio maravilhoso. Tem uma estrutura, ele é engenheiro, ela também. Adotaram os dois juntos? Vão querer adotar os dois juntos. Queriam adotar, tá. Né, vamos fazer todo o estágio de convivência que é feito. Ai, nossa, que maravilha, que bênção, que bom, tal. Aí foi. Aí ela veio de novo, doutora, lembra daquele caso? Lembra? Então, a menina tinha um problema de lábio leporino. Acredita que a irmã dela é médica, trabalha com isso, vai fazer a primeira cirurgia, porque vai ter que ser mais de uma. Já tinha sido adotado aí? Né? Não, ainda estava nessa... Ah. Fui lá visitar, tão super bem, super adaptados. E todo mundo já sabia do caso. Porque você tem um período, né, para adoção. Tudo maravilhoso. Aí então um dia, e lá era muito pesado esse lugar aí. Eram várias audiências criminais, eu tinha 2 promotores que trabalhavam comigo. E eu sozinha, eram 12 mil processos, era assim um volume. Fazia audiência da 1 às 9 da noite, uma atrás da outra. Então eu lá, chega essa mesma assistente social com a menininha e o menininho. A menininha... Tia, por que eu que estou sendo devolvida e não meus primos, se eu briguei com meus primos? Como assim está sendo devolvida? O que está acontecendo? Aí a assistente social, já falei para você esperar um pouquinho, senta ali, eu vou falar com a tia, né? E já converso com você. Os primos, não sei. Aí ela falou, doutora, o casal tá aqui, eles não querem mais ficar com as crianças, parece que deu uma confusão ontem na casa lá dos avós. Deu uma briga, não sei direito o que está acontecendo. Falei, como assim? Porque já estava na
fase final da adoção, né? Ela falou, doutora, não sei, olha, tá complicado. Aí o promotor já veio bufando, falou, como assim? O que tá acontecendo? Eu falei, calma, vamos ouvir, né? Vamos ouvir os pais. Respira, sentei, todo mundo. Os candidatos a pais, tá? Os candidatos a pais, né? A mulher só chorava. A mãe só chorava. Ele veio com um papel assim, com uma lista. Parecia que ele estava devolvendo um carro. Uhum. Juro. Uma frieza, assim, que a menina não tinha caráter, que o menino fazia tudo que a irmã queria, que a menina ainda era ligada aos outros pais, que ela não tinha caráter por quê? Porque ele chegava do trabalho e ela queria ir no shopping, ela queria tomar sorvete, ela queria sair para fazer coisas. Você tem filhos também, quer dizer, como qualquer criança de 5, 6 anos que nunca teve nada, e a partir daí... Ele não sabia o que era ser pai. Que ela estava muito ligada nas coisas materiais que ele podia oferecer. Eu falei, meu senhor, ela tem 5 anos, ela nunca teve isso na vida dela, né? Ela está encantada, não, porque ela não me reconhece como pai, nananã, e não dá, e ontem na casa da minha mãe ela brigou com os primos, e ela é muito arrogante no jeito de falar. Falei, sim, ela tem uma personalidade forte, né? Isso tem que ser trabalhado. Não quero. O promotor ficou bravo e falou, olha, eu vou sugerir aqui que então vocês saiam do cadastro de adoção. Porque claramente vocês não têm condição de ser pais. Isso. É ótimo. E a mulher chorando, porque pelo jeito ela queria ser mãe. E ele estava inclusive enciumado, acho, da atenção que ela estava. Ele não conseguiu se adaptar. É aquela história, você tem um filho, você não tem opção, né, de devolver. Lógico. Ele ali tinha, né? Tinha essa opção. Aí nessa hora tava ali, aí chegaram as crianças, aí ela, pai, eu posso tirar o casaco? Nossa. Que eu tô com calor? Isso porque ela não tinha vínculo e não reconhecia como pai, né? Aí ele só virou assim. Eu falei, pode tirar sim o seu casaco? Você falou? Porque ele não respondeu, né? E ela perguntou pra ele, né? Entre todas as pessoas que estavam ali. Ela era muito esperta também, né? Aí as crianças voltaram pro abrigo e a adoção não aconteceu. E mais uma frustração, mais uma rejeição. Ou seja, para essas crianças, não é um caso jurídico, mas para mim aquilo marcou, porque quando eu pensava em ser juíza, uma das coisas que eu pensava era, eu quero trabalhar numa vara da infância e juventude, eu quero trabalhar com adoção. Esse caso me fez ver que eu não consigo. Porque você precisa ter um distanciamento emocional que eu não consigo. E processos da área de saúde, tá aumentando muito? Os médicos, vamos lá, muito médico sendo processado. Então, a gente tem muitos falsos médicos. Tem processo por erro médico e tem muito processo contra plano de saúde, né? Tá. Por conta de procedimentos que não quer fazer. Autoriza, que não autoriza. Mas dos médicos, qual foi o mais que te marcou aí? Vamos lá. Olha, a gente tem vários. Opa, vamos lá. Teve um que me marcou Bem bastante polêmico. por conta esse é mais antigo. Eu gostei muito do médico, da postura do médico e de como ele me explicou uma coisa que acabou me levando, eu levei até pra minha vida e pra mim. Era um caso de uma moça, uma mulher, que tinha tido um aborto. Acho que é um aborto, né? Ela já estava de vários meses. E acabou... aqueles casos em que a pessoa não consegue segurar o neném, não consegue manter a gestação. Isso. Tá. E ela processou o médico porque ela falava que o médico tinha falado pra ela que ela podia ter feito um exame e podia ter costurado. Chama cerclagem. Isso, cerclagem. E que não foi feito. E que por isso o bebê... E aí o médico, nessa audiência, ele falou assim, olha, excelência, não. O que eu expliquei pra ela é que numa outra gestação, a gente já sabendo desse problema que ela tem, esse procedimento, que nessa fase gestacional que ela estava, que acho que a mulher estava lá já com 7, né? Não tinha mais como fazer isso. Tá, entendi. Né? Na fase, sei lá, 5, 6 meses. E aí ele até desenhou e me explicou e falou, olha, é isso. Ela estava, na verdade, precisando no hospital, acho que ele foi uma das testemunhas. Falei, então eu tentei explicar. Ele falou, e eu aprendi isso pra vida, que às vezes é melhor menos. A pessoa tá nervosa, você tá tentando explicar uma coisa pra ela, que ele falou, pra mim, ali, o que eu pensei? Eu vou explicar pra ela que esse problema que ela tá tendo agora, porque lógico que ela não tava perdendo bebê ali ainda, ela ia ter que ficar em repouso. Só que ele já estava explicando para ela que numa outra gestação havia um procedimento que ela podia fazer para evitar ela estar naquela situação. A mulher ouviu o quê do que ele explicou?
Que ele não fez. Que não, viu, vou fazer isso agora, vou fazer um exame, já vai resolver, e agora eu vou resolver meu problema, não vou mais ter que passar pelo que eu tô passando, né? Porque às vezes a pessoa tá tão nervosa que você explica uma coisa, ela ouve outra. O médico foi processado, ela queria o quê? Ela queria do hospital, na verdade, por ter perdido, ela achava que, porque acho que ela foi no hospital e não tinha no hospital tinha um clínico, mas não tinha, acho que o ginecologista. E aí tinha que ia fazer um ultrassom, alguma coisa, e nesse meio tempo, acho que o bebê... Né? Bom, imagino que o médico tinha razão, ele ganhou a causa, mas o que o médico só tem a perder quando ele só toma um processo? Ou ele pode, por exemplo, veja, você me processou, gastei dinheiro com o advogado para me defender, gastei meu tempo é precioso, e aí, como é que fica? Eu tinha razão, eu fiz a coisa certa e... Então, como é que fica ao lado do médico? Qualquer pessoa pode ser processada, né? Não, tudo bem, mas você pode processar de volta a paciente por ela ter feito... Dependendo do que ela fala, se, por exemplo, de alguma forma ela te ofendeu, ela te trouxe algum problema, por exemplo, até para a tua clínica, você pode processar por danos morais. E pelo tempo despendido no processo, pelo gasto que você... teoria, a sucumbência, o gasto que você teve com o advogado. Sim, isso quem perde paga. Ela vai pagar a sucumbência. Sim, só que muitas vezes a pessoa tem direito à gratuidade da justiça, né? Por quê? Porque não tem Porque condição se ela não financeira. tem condição financeira. Então, quer dizer, alguém que não tem condição financeira pode te processar à vontade e nunca vai sofrer... Esse é um dos problemas no nosso país. Porque a lei ela é feita para quê? Para garantir o acesso à justiça. Para o fato de você não ter condição financeira não te impedir de acessar a justiça. Então, por exemplo, se eu não tenho condição financeira, eu tenho direito a um advogado público. Né? O Estado vai te fornecer um advogado, eu não preciso pagar as custas. Mas essa é uma grande questão. Já que é público e já que é o Estado que está pagando, teria que ser visto com muito cuidado isso, para que não tivessem leads que a gente chama temerárias, né? Para que você não entre com uma ação, uma aventura jurídica, por exemplo. E nem sempre há esse cuidado. Quer dizer, quando o paciente não tem condição de pagar, o médico só tem a perder. Mesmo que ele tenha certo. Na verdade, ele vai se defender. Tem a perder. Ele vai se defender, vai gastar o tempo, vai gastar o dinheiro com o advogado e não vai nem ter a sucumbência. Em teoria, o que ele só tem a perder. Difícil que ele ganhe alguma coisa no processo, nesse caso. Porque, em teoria, o médico não deveria ser processado se não houver alguma dúvida ali do seu proceder. Não, veja, eu tenho muitos colegas que eu falo, pelo amor de Deus, isso ainda tem que ser processado. A gente vê na televisão um monte de coisa de catástrofe. A questão a minha bronca é quando você tem, por exemplo, algum malandro querendo tirar vantagem de uma situação indevidamente. Isso acho que eu nunca vi. O que eu acho que às vezes acontece... Você nunca viu? Malandro, pelo menos comigo, nunca vi. O que eu vejo, às vezes, é assim, a pessoa precisa culpar alguém. É do ser humano, sabe? Tá, tudo morreu. Bem. Negação. Né? Morreu ou não conseguiu o que precisava. Quem que é a pessoa que você vai culpar? É o médico. É o médico. E às vezes, o que mais acontece, até pelos laudos periciais, é o perito falando que, olha, o procedimento está correto, mas tem um imponderável. Né? O médico ele não tem como garantir... que tudo vai acontecer da forma como se esperava. Às vezes, esse caso, por exemplo, o aborto aconteceu e a pessoa tem que lidar com o luto. Agora, por exemplo, eu tive um caso que foi deixado gás. O médico estava certo e se ferrou. Nesse caso que deixou gás, o médico tem que se ferrar, porque o cara fez Eu tive um caso que era contra até um hospital importante aqui de São Paulo e aí até o médico também me explicou. Que pra mim parecia, como que deixa a gase? Que a gase fica transparente, né? Por causa do sangue, então tem que ser contado. Porque eu que não sou da área... cirúrgico lá, eu também não sou, mas... explicou isso aí, que tem que contar direitinho e bababá. Porque eu falei, gente, como é que não conta? E a pessoa começou a ter muitos problemas mesmo. Aí houve mesmo uma falha. Sim. Pode acontecer. Né? Mas eu não tenho tantos processos, eu acho, assim, por erro. Eu tive um, né, que até a audiência foi ontem, que foi um caso de um problema que a pessoa tinha uma disfunção erétil, foi fazer um procedimento, um tratamento, e acabou com um priapismo e perdeu o órgão peniano. E entrou com essa ação. Isso tá muito na moda, né? As pessoas veem aqueles tratamentos milagrosos para acabar com a disfunção erétil
e acabam ficando com uma disfunção pior ainda. E esse tipo de processo é muito complicado, porque geralmente você não tem grandes testemunhas do que foi falado, não foi explicado. Você não sabe o que foi injetado no pênis do cara também, não sabe? Exatamente. E isso geralmente até o que foi falado muito, eu conversei com muitos médicos nesse processo, tem um laudo, eles até falam, não, os procedimentos estão corretos, cada pessoa reage de um jeito, né, isso aqui, e aí, a partir daí, né, e uma das questões, por exemplo, será que foi informado que isso poderia acontecer? Um dos médicos, por exemplo, foi perguntado por uma das partes, o senhor explica, quando o senhor faz algum procedimento desse tipo, né, era um urologista, quais são os riscos, as consequências? Ele falou, não, o médico tem que explicar, faz parte da ética médica. Agora, se foi falando ou não, um fala que foi, outro fala que não. Então, nos processos, a gente tem muito essa questão. Só quem sabe o que realmente aconteceu é quem estava lá. Às vezes você tem uma testemunha, às vezes você não tem. Às vezes você tem um documento, às vezes você não tem. Acidente de carro. Muitas vezes é a palavra de um contra a palavra de outro. Às vezes a forma como a batida se deu permite que a gente que conclua. Os dois tenham razão e os dois não tenham razão. Às vezes bateu atrás, você presume que quem batia atrás é culpado, mas às vezes bateu atrás porque a pessoa parou de repente, do nada, e eu não tive opção, pode acontecer, mas é quem vai ter que provar, quem bateu atrás. Então a lei te estabelece algumas diretrizes meio que básicas, né? Então, por exemplo, no caso do médico, ele tem ali o que se espera de um atendimento médico, mas vai até certo ponto. O médico é meio, não é fim. O médico nunca vai se comprometer com o final do tratamento, porque ele não tem como. Sim. Não é? Por mais que seja uma gripe. Agora, eu já tive, por exemplo, caso de medicamento errado, sabe, assim, que deram além. Sim. E aí você via pelo prontuário mesmo ali, prontuário que chama, né, que fica no hospital, sim, que era para ter dado, sei lá, 10 gotas e deram, tô chutando, tá 10, era outra coisa. 100. Deram 100. Erraram, foi um 0 a mais. Aí houve o erro, né? Então é muito complicado, mas eu vejo os médicos muito preocupados. Sabe assim, com essa questão do judiciário, como é que vai ser? Tentar trazer aqui até um pouquinho para a minha área de saúde, mas também até para o dia a dia das pessoas. Conversas de WhatsApp, grupos de WhatsApp. Isso aí. Ou médico dando conselho por WhatsApp para pacientes. Isso aí tem valor jurídico? Tem. Pode gerar processo? Tem. Se alguém tiver algum desfecho, independente de ser médico ou não, uma conversa, a pessoa se sentiu ofendida no grupo, que não sei o que, constrangeu, isso aí pode dar um desfecho jurídico. Pode, a gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, o WhatsApp é prova. É prova, só que o que o STJ entende, mas isso não é difícil de conseguir, que é assim, você juntou a conversa. Se outra parte questionou isso, você precisa ter uma ata notorial. Você vai levar para um tabelião, num cartório. Ele vai olhar o seu celular, analisar a conversa para ver se está de acordo. Porque às vezes a pessoa pode editar aquilo, pode né? Descontextualizar. Pode, tá? Exatamente. Mas vale. Então o ideal é você já fazer essa ata notorial para entrar com a prova no processo. Só que é caro, né? Então às vezes as pessoas entram sem fazer essa ata notorial, a hora que a pessoa questiona, ela junta. Então, quer dizer, você tem que tomar um cuidado adicional com tudo que você escreve em grupos de WhatsApp. Você não tá... Sim. E também para encaminhar, né? O que alguém te mandou, printar e mandar para outras pessoas, a pessoa tem que te autorizar a fazer isso. Porque é uma conversa, tem o sigilo das comunicações telefônicas. O que eu estou falando para você, eu estou falando para você. Então, por exemplo, um delegado, ele está desconfiado que você está praticando um crime. Ele precisa de uma autorização judicial para colocar uma escuta no seu telefone. Né? E você não vai saber. Por isso que os processos às vezes são sigilosos, porque se você souber, você já não vai falar mais nada nesse telefone. Perfeito. Percebe? Da mesma forma, qualquer comunicação que você seja utilizando no telefone tem um sigilo. Então você não pode pegar uma coisa que eu te falei e encaminhar para outras pessoas sem que eu te autorize. E as pessoas às vezes esquecem isso, né? É um tal de encaminhar uma coisa de boa, te chamou de feia, foi lá e encaminhou. Só de fazer isso daí você já está incorrendo no... porque você está invadindo o sigilo do outro, né? Você está quebrando o sigilo do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, viver em sociedade é uma coisa complicada. E hoje muitos as informações circulam muito rápido.
E já você consegue rastrear de onde partiu aquele vazamento, por exemplo, do Mamãe Falei. Ele poderia tranquilamente, Sim. obviamente não estou concordando com o conteúdo, mas gerou um desfecho negativo enorme para ele. Poderia inclusive, tanto criminalmente quanto por danos morais, né? Porque o dano moral é o quê? Você tem um dano que é patrimonial. Então eu venho aqui, eu pego a sua gravata e corto, porque eu não gostei da sua gravata e briguei com você, sei lá, não gostei de você como médico, o cliente veio aqui e cortou sua gravata. Você teve um dano patrimonial. Você pode cobrar dele a gravata. Só que além disso, ele entrou aqui no seu consultório, falou mal de você para todo mundo, a tua imagem ficou abalada, você se sentiu mal, você se sentiu constrangido, aquilo te abalou, você está com dificuldade, de repente, até para vir trabalhar, para voltar aqui no escritório, sabe assim, no seu prédio, aquilo te trouxe um abalo além do patrimonial, isso é um abalo moral. E juridicamente isso se transforma num dano que pode ser indenizado. Então, nesses casos, você pode processar a pessoa também pelo dano moral. A pessoa, como o direito prevê tudo, né? A pessoa teve uma relação sexual no elevador e foi filmada. Eu já tive processo assim. A imagem foi divulgada, a pessoa pode, mesmo tendo feito algo que não era compatível com aquele métier, ela pode porque na verdade foi feito mau uso da imagem. Exato. A pessoa não tinha o direito de pegar aquela imagem e divulgar. Eu tive um caso desse num shopping center. Tá errado? Tá errado, mas... E as pessoas, hoje em dia, elas têm muito hábito de assistir as coisas cortadas, né, um pedaço, e já concluir. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado. Descontextualizar a coisa. Exato. E por que será que a pessoa pegou, por exemplo, um pedaço de um vídeo sem o começo, sem o fim, só aquele pedacinho, e jogou aquilo? Sabe? A gente tem que começar a desconfiar. Eu sou juíza, eu desconfio de tudo, né? Faz parte da minha profissão. Mas por que não tem o comecinho? Pra gente entender o contexto. E por que não tem o final? Porque vai ter coisa que vai contra o que ela tá querendo mostrar, né? Eu atendo muito advogado aqui como médico e eu vejo pessoas cultíssimas dos advogados. E uma das coisas que mais me admira é, às vezes, eles serem fluentes em outros idiomas. E agora, ninguém conseguiu ainda me explicar. Eu falo outros idiomas também, um dos meus hobbies, né? Eu lembro que eu estava na Itália fazendo um curso de italiano de férias e tinha, na mesma ocasião, um monte de estudante de direito fazendo curso de direito romano para aprender italiano. Só que eu não entendo até hoje de que maneira um advogado aprendendo um outro idioma, que não tem necessariamente ligação, que outras pessoas estão indo para a Alemanha fazer curso de alemão. Não, o alemão já ultrapassou o italiano para te ajudar no meio. De que maneira você saber outro idioma vai te ajudar a convencer um juiz de uma coisa ou outra? Como é que isso ajuda no desempenho de um advogado? Vendo pelo lado só jurídico. Se ele for trabalhar com direito internacional. Com empresas de outros locais, ou for querer estudar... As pessoas falam, não, mas o uso capião vem da época do direito romano. Eu falo, mas de que maneira que isso te ajuda hoje? Hoje em dia tem tradução de tudo, né? Você não precisa saber italiano para estudar os escritores italianos. Eles falam que tem termos que você traz de lá, que ajudam a você fazer um link na argumentação jurídica. Eu acho isso sensacional, mas ainda não fiquei convencido de que maneira você vai dobrar a cabeça do juiz. Eu acho que se for para isso, é melhor você estudar, né? Melhor você estudar a sua lei do seu país direitinho do que outro idioma. Não, eu acho que isso aí talvez está mais tentando convencer a empresa a ajudar a pagar o curso, né? Pode ser, tá? Ou tentar justificar dessa forma. Porque realmente, eu acho que conhecimento não ocupa espaço, não é? Qualquer conhecimento que você tiver, né? Em termos culturais também, você vê como é no outro país, talvez te ajude a ver como os advogados de lá atuam. Você pode assistir na prática e na corte, ver, talvez te ajude a dominar a língua, te ajude nesse ponto. Estamos aqui há um tempão conversando, eu ficaria algumas horas aqui, já estamos falando há um pouco mais de uma hora. Posso ousar aqui um pouquinho? Claro. Pedir uma análise sua de algo que nunca deixa de ser polêmico. Qual seria a sua análise, por exemplo, da Operação Lava Jato? Uma análise jurídica. Teve excesso, não teve excesso? Foi dentro da lei, não foi dentro da lei?
Porque a operação hoje foi totalmente desintegrada. Eu vendo como leigo, caramba, será que o Moro agiu bem, não agiu bem? Uma hora o Supremo Tribunal Federal estava a favor, outra hora estava contra. Você consegue me dar esse parecer ou é mexer num vespeiro que não vale a pena a gente entrar nessa conversa? É um pouco complicado eu falar de decisões judiciais, porque a lei orgânica da magistratura me impede. Mas até onde, né, eu acompanhei como qualquer pessoa, porque eu não tive nenhuma atuação, né, jurídica dentro do processo. Tudo estava dentro da normalidade e as decisões estavam sendo mantidas. Só que o órgão máximo é o STF. A qualquer momento ele pode alterar, porque a composição muda, né? São 11 ministros. E a cada julgamento pode alterar a composição dos ministros. Então, por exemplo, são 3 ministros aqui, 3 ali. Às vezes são 3, às vezes são outros 3. Isso faz mudar as decisões. E eles podem mudar de decisão também. Eles podem mudar de ideia também. Né? Olha, eu pensava assim, agora eu mudei de ideia. Então antes estava dentro da lei e agora também está dentro da lei, é isso? Na verdade, essas decisões. Como o STF é o último, é quem decide no final, o que ele decide, não tem para quem você recorrer além dele. Eu não acho que o Moro agiu fora da lei, eu acho que isso não foi dito. A questão é que se entendia que ele era competente, e aí eu lembro que eu te falei de competência, de Sim. federal, estadual, para analisar tudo era mandado para lá. Achava-se que como algumas coisas eram de lá, era como se atraísse todos os outros processos para lá. E ele decidiu tudo e mais um pouco, tudo era dele. E isso foi sendo mantido, né? E uma dúvida de um médico, né? Por que o processo vai numa direção do, por exemplo, do Supremo Tribunal de Justiça ou vai no Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Isso. E o STJ analisa as outras leis abaixo da Constituição. Então, não se deveria ter ido para o coisa, STJ? Não necessariamente. O advogado é assim, o caminho é assim. O juiz dá uma decisão, uma sentença. Tá bom. O advogado não concorda. No caso, por exemplo, da Lava Jato. O advogado recorreu. Para a segunda instância, os desembargadores... Vai para o Tribunal Regional Federal, porque era federal. Se fosse estadual, iria para o Tribunal de Justiça. E 3 desembargadores, já eu lembro que eles aumentaram a pena. Isso, eles concordaram com a sentença. Concordaram e tudo bem. Então. Porque normalmente como é que é feito? O juiz analisa a prova, o tribunal analisa a prova e mantém ou não. O STJ e o STF, eles não analisam prova mais. Isso já foi analisado. Eles não vão analisar se tem prova de que a pessoa é culpada ou inocente. Não, a análise é outra. Então, eles vão analisar... até passou pela segunda instância... Acabou, você não vai mais analisar o fato em si. Você vai analisar questões jurídicas. Então, o que o STJ analisa? Questões relacionadas ao processo, ao Código Penal, ao Código de Processo Civil, se fosse isso ao Código de Processo Penal, STJ, Superior Tribunal de Justiça. O STF analisa tudo que é relacionado à Constituição. O que a lei queria, se teve né? alguma ofensa à Constituição. Isso. O que se imaginou quando criou-se os 2 órgãos? Que seriam questões assim muito pontuais. O STF era para ser como uma Suprema Corte americana, que ia ser acionado assim, naqueles casos extremamente caros ao país, extremamente importantes e urgentes. São 11 ministros só para decidir coisas do país inteiro. O que acontece na prática? Tem um monte de princípio na Constituição. Eu posso alegar ofensa à dignidade da pessoa humana e mandar para o STF. Não, que como nesse processo aqui, em algum momento foi alegado que o réu não pagou a dívida, eu estou alegando então que está uma ofensa que a dignidade da pessoa humana... que foi ofensa tá à Constituição, tudo pode desvia ser. para lá. Entendeu? Qualquer coisa aí, vai para o não vão conseguir julgar, vai entrar numa fila. Por isso que enorme. tem esse absurdo de processo lá. E eles não dão conta. Por exemplo, a questão dos expurgos inflacionários, plano Collor, plano... Tá lá até hoje, tem uns 30 anos. Caramba. E não consegue resolver. Todos nós resolvemos isso há quanto tempo? Porque é muito processo para pouco ministro, eles não dão conta. Entendeu? Precisaria até mudar, eu acho, a lei para limitar. Né? Tem que mudar o fluxo. Para limitar isso, porque não tem, eles não têm o que fazer. Porque, em teoria, cabe. E tem a questão do acesso à justiça. Como é que se limita o acesso à justiça se é outro dos princípios constitucionais?
Se a Constituição de alguma forma permite, os advogados são ótimos em achar um espaço, né? Então o advogado escolhe. Se o advogado não achou, por exemplo, no caso do Lula, tinha algumas questões relacionadas a testemunha, a como é que o processo foi encaminhado, tudo isso seria STJ também, porque está no Código de Processo Penal. Se eles entendem que o juiz não encaminhou direito o processo, Código de Processo Penal, STJ, pode ser alegado lá, mas também não deixa de ser uma questão constitucional, porque não está lá na Constituição o direito à defesa, o direito ao contraditório, percebe, o acesso à justiça. Sempre você pode enveredar para ir para o outro caminho. Porque tem princípios, tem as coisas mais amplas. Isso é uma, meu ver, né? Meu ver como médico, é uma falha na nossa Constituição. Por isso que os processos demoram. Por isso demora tanto. Aí o pessoal reclama muito do judiciário, mas se você for ver o primeiro grau, é rápido. O que demora, as pessoas às vezes me perguntam, doutora, meu processo está no TRT, está no TRF, está no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, está no STJ, tá no... Quanto tempo vai demorar? Não tem como prever. Porque ali tem um princípio que é o princípio cronológico. Em teoria, os processos têm que ser julgados conforme eles entram, na ordem. Mas se eles têm, sei lá quantos processos na fila, como é que você consegue? Então, essa questão da Lava Jato, na verdade, então, o que eles crimes entenderam? Da Constituição deviam ir pro STF, mas... Só que tudo é Constituição. Não acumula, então, tudo pode ser. Tudo você pode enveredar para esse caminho. E essa questão aí da Lava Jato, eles tinham analisado até então, tinham entendido que estava tudo certo, mas uma nulidade pode ser alegada a qualquer momento. Foi entendido que o Moro era competente, até que mudaram o entendimento. E o STF é um tribunal político, mas não político no sentido partidário, político no bom sentido da coisa. É o tribunal que vai analisar, é o guardião da Constituição, e que vai analisar o Brasil como um todo. Ele está acima de tudo. Ele vai estar ligado ao Executivo e ao Legislativo. Tanto que a nomeação dos ministros é por escolha do presidente e ele é sabatinado pelo Legislativo, pelo Senado. Por quê? Porque os três poderes têm que estar relacionados. O STJ é a cúpula do Poder Judiciário, mas não tem nenhuma interferência do Judiciário na escolha dos ministros. Então é uma coisa até interessante da gente pensar. Sim. Né? Os outros poderes não, tem uma interferência. Né? Os senadores, os deputados escolhem quem vão ser. A gente, na verdade, não tem voto nenhum, não tem nem como, por exemplo, os presidentes dos tribunais terem algum poder de veto de algum nome, nada, ninguém é nem consultado, não existe. Por quê? Porque há um tribunal que vai estar muito ligado aos outros, tem que ter um bom relacionamento. Quando não tem, a gente pode ter uma crise muito grande. E por que a gente teve crise ultimamente? Só acabando aqui, né? Sim. Porque a gente viu o STF no centro de decisões importantíssimas para o país. Várias questões chegaram até o STF fundamentais, né? E aí você ficou com a sensação do quê? De que o STF estava mandando no país. Que era ele que estava praticamente governando, e não é isso. Porque tudo que estava chegando e tudo que ele estava fazendo estava dentro do papel institucional do STF. O direito prevê tudo. Estava na Constituição, tudo você sim. pode levar para esse aspecto. Tudo estava ali. Então, quando você vê alguém falando, que absurdo, é porque não está concordando com a decisão. E tudo bem, democracia, né? Você pode discordar. Mas o que você não pode dizer é que não deveria chegar até o STF, que tudo pode chegar até o STF. Qualquer um pode submeter qualquer questão ao STF. Porque se entendeu que era importante que as pessoas tivessem esse acesso. Agora, se está errado esse entendimento... É só assunto espinhoso aqui. Se está errado o entendimento, vivemos o quê? É um Estado democrático de direito. Todos nós mandamos. É uma democracia. É o povo que escolhe. A gente pode escolher outras pessoas e podemos mudar a Constituição. A Constituição é o que define tudo no nosso país. Se está errado, vamos debater. Vamos questionar. Legislar. Exatamente, vamos analisar. Mas que escolhemos bem, né? Porque é muito importante aí isso. É de cada um. É muito importante, não, que eu digo aí que é mais assim, polêmico ainda. É importante a gente entender que quando a gente escolhe o legislativo vai legislar, né? Sim. Vai fazer leis, porque às vezes as pessoas não têm isso em mente. Aí escolhe, sei lá, Eguinha Pocotó, porque é um voto de revolta. Voto de protesto. E essa Eguinha vai fazer leis. Terra o país. Então, cuidado.
Mais uma polêmica aqui que a gente tem visto. Esses grupos sabidamente terroristas, agora o Hamas, né? A gente vê pessoas usando camisetas do Hamas. Não vou nem entrar no mérito de apoio a Palestina, mas não apoio o Hamas ou apoio o Estado de Israel. Não vou entrar nesse mérito porque é mais pantanoso ainda. Eu tenho a minha opinião, cada um tem a sua. Mas o Hamas eu não consigo ver nada favorável a isso daí, e é um grupo que quer exterminar uma outra etnia. Isso aí pode ser caracterizado como racismo, que seria um crime inafiançável. Genocídio, por que essas pessoas estão aí usando bottom do Hamas, camiseta do Hamas, e ninguém faz nada? Pois é, porque eu acho que como é algo que está distante, que não está acontecendo aqui, ninguém denuncia, ninguém enxerga nesse sentido, sabe? Permite uma interpretação. Teria que alguém denunciar, ou o próprio Ministério Público deveria falar, você nesse sentido, porque a tem que pessoa, ser preso por um crime de racismo porque está fazendo apologia a esse grupo, ou isso não tem Teria que ser algo nesse sentido, porque, por exemplo, não sei se você se lembra de eu não vou lembrar agora o nome dele. Tinha um influenciador aí digital que fez apologia ao nazismo. Era daquele... não é Flow Podcast, é um outro, que é bem famoso aí. Você lembra o nome dele? Também não é. E ele acabou sendo afastado, porque ele foi processado por conta disso. Porque ele não entendia. Foi o Monark? Esse. Por que ele não podia na rede social dele? Gerou uma polêmica, eu não acompanho os detalhes. Por que ele não podia, entendeu? Fazer apologia é a mesma coisa. Por exemplo, você aqui fazer apologia. Mas ele fez apologia ao nazismo? Sim. Você não pode. Né? Então você na rua, você usar um bottom. Eu não vou falar que fez, eu não acompanhei direito. Eu lembro não quero que me mandaram também isso, também não sei. Eu lembro que teve essa questão aí, não sei no que deu, mas eu sei que ele acabou sendo afastado e rompeu lá a parceria com um colega por conta disso. Então eu imagino que devesse ter, eu também não acompanhei, não sabia nem o nome dele pra você ver, né? Então, isso é muito sério. Agora, eu acho que as pessoas tentam descontextualizar as coisas. A gente vive uma situação tão complicada, eu falo isso muito para os meus filhos, que é aquela coisa assim, se eu gosto de alguém, qualquer coisa que a pessoa faça, eu justifico. Se eu não gosto, a pessoa entrou na frente de uma bala para proteger uma criança. Ela pensa que ela é quem? Um super-homem? Nossa, mas ela teve um ato de heroísmo, ela entrou na frente da bala. Não importa. Isso só mostra como ela é prepotente e arrogante. É isso que a gente vê. Sim. A gente vê isso nas redes sociais o tempo todo. Então é aquela passação de pano. História, é uma coisa um pouco estranha. Então, por exemplo, a pessoa vai falar, não, eu não estou defendendo o Hamas porque ele é terrorista, ou porque tem um genocídio, ou porque é racista. Não, é porque eu acho que os judeus são muito mais fortes e tem uma inversão aí de valores. A pessoa vai te enrolar num nível que vai falar, não é isso que eu estou defendendo. Para mim não é não é, eles são terroristas, mas para mim não são. Então as coisas estão tão, parece que... É como se o preto virasse cinza, aí você fica olhando e fala, pera, mas só eu tô vendo que isso realmente é preto. No Brasil a gente vê uma situação assim muitas vezes. Sim. É estranho, porque a gente do judiciário vê isso o tempo todo. Eu falo, para lá, isso aqui é sério, não tô brincando aqui. Então você não vai inverter as coisas. Aqui o preto é preto, o branco é branco, né? E cinza pouquíssimas coisas são. Porque a lei é muito clara para algumas coisas. Permite interpretação? Permite. Mas você vai falar e você vai arcar com o que você fala. Ai, mas o que eu quis dizer, o que eu não quis, eu não sei o que. Então, peraí, vamos tentar resolver. Para isso que existe a conciliação. Né? Quando aconteceu agora no crime, é muito mais complicado. Porque, por exemplo, se você praticou um crime de xenofobia, se você praticou um crime de racismo, se você praticou um crime de homofobia, você vai dizer que você não quis dizer o que você disse? A palavra saiu, então cuidado. Cuidado. Tem coisas que não tem espaço. Sim. Não é? Para você tentar argumentar. Mas eu vou te dar aqui. Tem um livro. Vou te dar, que a gente acabou de lançar esse livro.
Opa! Já que você, porque é exatamente para quem não é da área, quer saber um pouco mais sobre juiz, é no contexto de vários juízes sobre ser juiz. Como chegou a ser juiz, tem várias histórias, alguns contando juízes. depois, são 29 juízes. Não é só de sua autoria. Não, eu ajudei a tudo. coordenar, eu, a Daniele Martins Cardoso, que é um outro juiz, e o Roberto Luiz Trosser, que é um economista, que deu aula pra gente no mestrado, para alguns juízes, mudou totalmente a visão que ele tinha de juiz, e agora ele quer mostrar para o mundo que o juiz não é tão terrível como as pessoas pensam. E ele, conversando comigo, falou, poxa, vamos fazer um livro com juízes escrevendo sobre sobre o que é ser juiz, sobre alguma experiência. Então tem as mais diversas histórias, a maioria contando, que você vai gostar. Falei, vou levar para ele, vai, já que... Muito obrigado. Aqui, ó. Obrigado, Carolina. Obrigado mesmo. Imagina. Vou ler, hein? Não é um livro que vou deixar encostado, não. Foi sábado agora, falei, vou levar para ele. Por favor, tenta ser sintética, porque eu acho que deve ter muita coisa, mas assim... Estou pensando aqui. Você acha que a justiça brasileira tem falhas? Você consegue elencar as principais, vai? Porque eventualmente seu conhecimento da lei é muito grande e você vai ficar a noite inteira aqui elencando, mas vamos lá. Eu acho que assim, o ser humano falha, né? A justiça é feita por homens, então tem falhas que são naturais do fato de que somos humanos. O juiz pode errar, por isso temos os recursos, exatamente para tentar corrigir essas falhas. Mas eu acho que quando a gente pensa em justiça brasileira, a gente pensa desde da parte ali, né? Da delegacia, até a parte do judiciário, até a parte do Ministério Público, advogados. Eu acho que as principais falhas estão relacionadas à lei mesmo. Então, por exemplo, se reclama às vezes da morosidade do judiciário. A lei tornou os prazos em dias úteis, né, em vez de dias corridos. Então, o prazo que antes era de 5 dias vira 15. Então, o processo que antes levava 1 ano, leva 3. Isso faz demorar. E a justiça tardia é uma injustiça. Essa, por exemplo, eu acho que é uma falha. Eu acho que falta... Só de mudar de dias úteis para dias corridos já melhora muito. Isso que eu te falei, por exemplo, do STJ, STF. Tudo vai para lá. Talvez isso, entendeu? Coisas que teriam que mudar na lei. Outra coisa que eu acho que talvez fosse importante é a questão da estrutura. A gente tem uma estrutura na justiça, eu escrevi até um artigo sobre isso já nas propostas para um Brasil melhor, que vem do século passado e foi sendo adaptado. Então você tem os cartórios que, assim, para você organizar melhor, você sabe de uma organização mais empresarial do Poder Judiciário e do Tribunal de Justiça? Porque quem que cuida? São juízes que vão tentar, que não tem essa formação, sabe assim, de administrativa, de gestão de pessoas, de coisas, e a gente vai tentando, é tudo muito amador. Eu acho que poderia ser melhor gerenciado isso. Então você tem uma vara que tem 20 funcionários, tem outra que tem 8. E você vê gente trabalhando para mudar isso daí? Ou você acha que o sistema está muito impetrado? Não, eu acho que tem. Vê gente trabalhando para mudar? Eu acho que sim. Eu acho que os tribunais estão o tempo todo pensando em soluções, tentando. Mas tem essa questão, por exemplo, do orçamento, que é difícil. Né? Os tribunais, eles recebem geralmente o valor suficiente, male para pagar a folha de funcionários. Porque o país todo, às vezes, passa, né? Na época da pandemia foi super complicado, caiu muito a receita, né? E aí, quando você falta dinheiro para você pagar até a sua folha de pagamento, eu acho que precisaria se reinventar. Com a questão, por exemplo, do home office, a gente já não precisa de prédios tão grandes. Você paga aluguéis enormes, então vamos repensar. Perfeito. Mas isso dá trabalho, isso leva tempo. Falta gente para pensar nisso, não, entendeu? Não. Eu acho que tem, talvez, na parte administrativa dos tribunais. Mas é tudo muito burocrático. Porque a lei precisa mudar. Tudo que envolve o poder público é muito burocrático. E tem que ser por um lado. A gente tem que garantir, não é? Que haja uma lisura, mas eu acho que talvez a lei pudesse, sabe, mudar. As coisas mudaram tanto e tem leis que são quase que do século passado. São muito arcaicas. Doutora, se você tivesse autonomia para criar e aprovar uma lei, uma só, qual seria? Eu acho que seria o Código de Processo Civil. Porque é o que eu trabalho, né?
O que seria isso? Eu acho que eu mudaria essa questão, por exemplo, dos prazos, essa questão dos recursos. Uma só, hein? Só te dei uma chance. Mas o Código de Processo Civil é uma lei só, eu fui esperta. Eu peguei uma lei enorme e já ia mudar toda essa parte do processo. Pra quê? Eu acho que a gente tem que estimular a boa-fé. Né? Tem uma coisa que chama nudge, que é o quê? É um empurrão pro lugar certo. Né? Que assim, você, por exemplo, numa cantina, você coloca, em vez de você deixar de vender coisa que faz mal, você coloca os alimentos mais saudáveis ali na altura do olho, sabe assim, para que as crianças escolham, façam melhores escolhas. No caso do judiciário, eu acho que a gente precisa empurrar as pessoas para a direção certa. E eu acho que algumas leis fazem com que o processo favoreça quem não tem razão. Então eu mudaria exatamente as leis que se referem ao processo para favorecer quem tem razão, quem está de boa fé, quem está falando a verdade. Porque tem muita, no Código de Processo Civil, tem muita regra ali que faz com que você tem razão e a outra parte pode ficar enrolando. Sabe assim, não traz a prova. Isso não é justiça. Isso é errado, é isso. E tem gente trabalhando a justiça. Não, isso não. Não, por quê? Porque a maioria dos legisladores da área jurídica são advogados. E sempre tem um advogado a favor de quem não tem razão, né? E que quer mais prazo, quer que a coisa demore mais. Eu acho que tinha que ter mais juiz fazendo essas leis processuais, porque a nossa visão é muito diferente. Agora os advogados vão ficar bravos comigo. Mas a visão do juiz é muito diferente da visão do advogado. E o bom advogado, ele não tem ideia do que o advogado, que não é bom, eu digo assim, bom no sentido de... Intencionado. Não é bem intencionado, é capaz de fazer num processo. Com a lei que a gente tem. A gente sabe, porque a gente vê no dia a dia. Ele pode manipular todo o sistema a favor de uma injustiça. Exato. E o advogado bem intencionado nunca vai imaginar o que um mal intencionado faz, porque ele não trabalha com esse advogado mal intencionado. Aí a gente fala, parece que o juiz está doido. Não é, a gente vê isso no dia a dia. Assim como o advogado às vezes vê juízes fazendo coisas que a gente não imagina também, sabe? Eu não trabalho com outros juízes, né? Eu posso falar da minha experiência. Queria agradecer muito aqui de coração a doutora Carolina Nabarro, que nos abrilhantou aqui com muita informação, muito conhecimento, muita sabedoria. E por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, mandem mais perguntas, critiquem, não tem problema, né? Estamos aqui para isso. E obrigado que a senhora veio aqui e nos abrilhantou com esse conhecimento. Eu que agradeço. Sei que tem mais curiosidade aí de saber sobre juiz. Me segue aí no Papo sobre Justiça, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Às vezes eu lembro de soltar alguma coisa lá também. Tem o livro Ser Juiz, que eu e outros 29 juízes escrevemos. Tem um outro juiz que é o Juiz Visto por Ele Mesmo, que é a minha tese de mestrado, para quem se interessa em saber mais quem é juiz, o que é necessário para ser juiz. Tem várias pesquisas, várias coisas sobre o juiz do Brasil, que também eu acho um tema bastante interessante. E estou às ordens. Precisando, estamos aí. Obrigado, pessoal. Até uma próxima vez.